Senhor nos renova, né? Esse ambiente de adoração, nós precisamos, sem dúvida nenhuma, disso em nossas vidas, né? Glória a Deus. Irmãos, veio ao meu coração falar sobre um pouco, né, com a ajuda do Espírito Santo, falar sobre reconstrução, baseado nesse texto, né? Zacarias capítulo 4. Pode ser que em algum caso não seja reconstrução e sim construção apenas, né? Mas pode ser que em dado momento das nossas vidas precisamos de alguma reconstrução, né, em nossas vidas. Glória a Deus. Jeremias, Zacarias 4. Se puder colocar para nós, eu vou estar lendo, irmãos, bem rápido, porque eu vou ler o capítulo inteiro. Os irmãos não estranham de eu ler bem rápido, mas depois nós vamos fazer repassar, né? Quase todos os versículos, né? Glória a Deus. Zacarias 4. Todos acharam, né? Vamos prestar atenção em reverência, né, à palavra do Senhor. Vamos prestar atenção na leitura, os irmãos acompanhem, tá certo? Diz assim, ó: depois o anjo que falava comigo tornou a despertar-me, como se desperta alguém do sono, e me perguntou: o que você está vendo? Respondi: vejo um candelabro de ouro maciço com um recipiente para azeite na parte superior, e 7 lâmpadas e 7 canos para as lâmpadas. Há também 2 oliveiras junto ao recipiente, uma à direita e outra à esquerda. Perguntei ao anjo que falava comigo: o que significa isso, meu senhor? Ele disse: você não sabe? Não, meu senhor, respondi. Esta é a palavra do Senhor para Zorobabel, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem você pensa que é, ó montanha majestosa? Diante de Zorobabel você se tornará uma planície. Ele colocará a pedra principal aos gritos de: Deus abençoe, Deus abençoe. Então o Senhor me falou: as mãos de Zorobabel colocaram os fundamentos deste templo, as suas mãos também o terminarão. Assim saberão que o Senhor dos exércitos me enviou a vocês. Pois aqueles que desprezaram o dia das pequenas coisas terão grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Então ele me disse: estas 7 lâmpadas são os olhos do Senhor que sondam toda a terra. A seguir perguntei ao anjo: o que significam essas 2 oliveiras à direita e à esquerda do candelabro? E perguntei também: o que significam esses 2 ramos de oliveira ao lado dos 2 tubos de ouro que derramam azeite dourado? Ele disse: você não sabe? Não, meu senhor, respondi. Então ele me disse: são os 2 homens que foram ungidos para servir ao soberano de toda a terra. Amém? Glória a Deus, glória a Jesus. Como introdução aqui, irmãos, eu creio que alguns irmãos conhecem, né, essa época, né? A época da reconstrução do templo, depois do exílio babilônico, né? O povo de Israel esteve exilado, o povo de Deus esteve exilado e retornaram por etapas, né? Foram alguns grupos que foram retornando, e nessa ocasião aqui, eles estavam, digamos assim, esperando a reconstrução, né? Estavam esperando a reconstrução, na verdade, porque nesse momento aqui estava parada a obra, né? Zacarias era contemporâneo de Ageu. Os 2 profetas, né, trabalharam junto, no sentido de animar o povo, né, a construção, encorajar o povo à construção. Então nós temos aqui os personagens, né? Zorobabel, que era uma espécie de um governador naquela época. Temos no contexto do capítulo 3 Josué, que era o sumo sacerdote, né? Então tinha o Zorobabel governador, Josué sumo sacerdote,
o anjo que falava, né, com Zacarias, e o profeta Zacarias, que eu tenho ele aqui como o principal personagem aqui da história, vamos dizer assim, né? Zacarias, apesar de ser de uma família sacerdotal, a vocação dele era profeta, né? Ele era um profeta do Senhor, tá certo? E o nome Zacarias significa o Senhor se lembra, tá? Então, como nós vamos falar de reconstrução, o Senhor se lembra dos projetos de reconstrução que Ele tem para as nossas vidas. Não estão esquecidos, tá certo? É lógico se for o caso, né? Porque pode ser que alguém fale: não, irmão Ronaldo, eu estou legal, não tem nada para ser reconstruído. A gente até acredita que possa acontecer isso, tá certo? Mas vamos ver aqui no decorrer da mensagem que nós somos bem-aventurados quando nós podemos reconhecer que há algo em nossa vida para ser reconstruído, ou alguma área, né, ou algum trecho do muro, né, na reconstrução dos muros. Neemias trabalhou um bocado também, né, vamos dizer assim como líder da obra, né? E a gente sabe que o muro foi reconstruído aos poucos, né? De porta em porta, né? Que o muro tinha várias portas e foi sendo reconstruído vários trechos e várias pessoas participaram, né? E as nossas vidas precisam de muro, né? Não para nos separar das outras pessoas, mas para nos proteger das invasões dos inimigos, tá certo? Então eu gostaria de, se for possível, voltar, né, o versículo 1, e assim a gente vai estar falando um pouco de cada versículo, né? Esse texto, irmãos, veja bem, eu escolhi ele para pano de fundo, tá certo? Para mim, usar ele de uma maneira meramente ilustrativa para as ideias que eu vou estar compartilhando com os irmãos, que são ideias também, de certa forma, já conhecidas, né? Mas serve para nossa lembrança aí, né? Aproveitando que o nome Zacarias significa que o Senhor se lembra, então serve para nós nos relembrarmos, né? Destas coisas, né, que serão faladas. Então, versículo 1, né? Depois o anjo que falava comigo tornou a despertar-me como se desperta alguém do sono, né? Então, se os irmãos lerem esse livro de Zacarias, os irmãos vão ver que tem uma série de visões, né? Por meio das quais Deus falou com Zacarias, né? Essa daqui é uma das visões, né? Pode ser que eram visões que ocorreram à noite e que de repente ele deu uma dormida entre uma visão e outra, né? Mas o anjo veio a despertá-lo aqui, né? No intuito de interpretar as visões para ele, né? Porque os profetas no Velho Testamento e até no Novo, né, Deus tinha uma forma de falar com cada profeta, né, e não era padronizado essas formas, né? Até Deus falou com Moisés, olha, falou na verdade com Arão e com Miriam. Com Moisés eu falo boca a boca, né? Se houver profeta no meio de vós, eu falarei com ele através de sonhos, de visões. Mas com Moisés, meu servo, que é fiel em toda a sua casa, é diferente. Eu falo com ele boca a boca, né? Ou seja, a boca de Moisés falando era a boca de Deus falando, vamos dizer assim, né? No caso de Zacarias, a gente percebe que ele teve uma certa dificuldade em compreender as visões que ele tinha. Mas Deus teve o cuidado de enviar o anjo para dar uma devida interpretação para ele do que significava aquelas visões que ele estava tendo, tá certo? Eu peguei a palavra aí, despertar-me, né, para embasar a seguinte ideia, que há momentos, irmãos, que a gente pode sim, né, e geralmente precisamos de uma reconstrução em alguma área da nossa vida, talvez até em toda a nossa vida, uma reconstrução divina, é claro, né? Divina, não humana, né? E Deus, assim, me fazia compreender o seguinte, que muitas vezes nós não chegamos a perceber isso, porque nós precisamos de um despertamento. Então, o início aqui, né, da ideia, para que nós possamos vivenciar uma reconstrução, nós precisamos de um despertamento.
né? Nós precisamos de um despertamento na nossa vida espiritual. Eu vou falar de reconstrução espiritual, tá, irmãos? Não tô, porque é lógico que as coisas temporais, elas estão como que submissas e sendo um subproduto da nossa vida espiritual. Essa que é a grande verdade, né? Mas nós estamos falando mais no sentido espiritual aqui. Então esse despertamento é importante, né? E é bom quando a gente, né, tá perseverando na igreja, tá vivenciando esse ambiente de adoração, como foi falado, porque muitas vezes nesses ambientes Deus nos desperta. Deus sinaliza algumas coisas que nós precisamos ver e que nós não temos percebido. Tá certo? Então, que fique isso para a minha vida, que fique para a sua vida, se você julgar, né, que algo na sua vida precisa ser reconstruído. Muitas vezes a gente só percebe a dimensão da coisa através de um despertamento espiritual, tá certo? Vamos para o versículo 2, né? Versículo 2. E me perguntou: o que você está vendo? Respondi: vejo um candelabro de ouro maciço com uma recipiente para azeite na parte superior, e 7 lâmpadas e 7 canos para as lâmpadas. O pastor Sérgio, esses dias atrás, pregou sobre azeite, né? Então aqui não tem como, né? Como que se diz? Não podemos perder a oportunidade, né, de falar sobre esse assunto do azeite, né? Esse recipiente para azeite, irmãos, que por sinal era um recipiente grande, tá? Mas esse recipiente de azeite, ele representa toda a provisão de Deus para nós no mundo espiritual, através do Espírito Santo, que é representado pelo azeite, né? A gente vê que esse recipiente, ele estava acima das lâmpadas. Provavelmente, não tenho certeza absoluta, mas provavelmente o azeite escorria para alcançar os canos e sustentar a luz das lâmpadas, tá? Então eu lendo isso aqui, me veio a lembrança Tiago, né? Tiago 1,17, que diz, Tiago diz, né? Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus, das alturas, né? Do Pai das luzes, tá? Então nós temos de Deus esta provisão, tá certo? Porque isso vai fazer parte da reconstrução. Não há reconstrução sem o Espírito Santo. Não há essa possibilidade, tá certo? Não há essa possibilidade de reconstrução sem o Espírito Santo. Então, esse texto nos revela que Deus tem tudo, irmãos, que você possa imaginar para a reconstrução de qualquer coisa em nossas vidas. Deus tem tudo. Essas 7 lâmpadas, né? Que lá na segunda parte do capítulo, o anjo esclarece ele que elas são os olhos de Deus, né? O que quer dizer isso? Deus não somente ele tem tudo para a reconstrução, mas Deus ele conhece tudo, ele está vendo tudo, os mínimos detalhes do que é necessário reconstruir, tá certo? Não somente na nossa vida, mas ao nosso redor. Deus ele está vendo tudo, não tem nada que se possa furtar aos olhos de Deus. Então devemos, né, podemos e devemos confiar em Deus, nessa provisão que é inesgotável, né? A gente vê que lá no Velho Testamento, quando o azeite cessou, é porque já não tinha mais vasilhas, mas a provisão era inesgotável. Então Deus tem toda a provisão e Deus vê tudo, mesmo aquilo que nós não conseguimos ver. Uma hipótese aí, né, da gente de repente, por falta de espiritualidade, não perceber certas coisas, Deus está percebendo, né? É óbvio que nesse caso aqui, Deus tinha um propósito de reconstruir o templo do povo de Deus, né? O templo lá em Jerusalém. Deus tinha um propósito. Tanto é que nesse tempo a obra estava parada, tá? A Geu falou, né? Olha, vocês estão preocupados, vou só pincelar, né? A Geu falou, vocês estão preocupados com a casa de vocês já estão morando, né, em boas casas, e a casa do Senhor, a construção está abandonada. Aí Deus usou a Geu, lá os irmãos sabem, né, como que Deus usou a Geu. E depois Deus, não sei se antes ou depois de Zacarias, mas Zacarias era contemporâneo de Ageu, tá certo?
Versículo 3, vamos para o versículo 3, ó. Há também 2 oliveiras junto ao recipiente, uma à direita e outra à esquerda, né? Essas 2 oliveiras, que seriam essas 2 oliveiras, né? Eu fiz um breve estudo, né, irmãos, para não expor só os meus pensamentos aqui, tá certo? Essas 2 oliveiras, elas representam, naquela época, elas representavam justamente Zorobabel e Josué, tá certo? O governador, porque o povo estava sem rei naqueles dias, né? Provisoriamente sem rei. E Zorobabel era descendente de Davi, tá? Para os irmãos que não sabem, apesar que o nome dele assim, né? O nome dele significa semente de Babel, né? Então é possível que ele tenha nascido lá na Babilônia, né? Não vou afirmar isso categoricamente porque eu não encontrei essa informação, mas por causa do nome, né? E do significado do nome dele, é bem provável que ele nasceu na Babilônia e voltou com aquela turma de exilados, né? E ele era descendente de Davi, tá? Ele era descendente do rei Davi, estava numa linhagem real, tá certo? Então essas 2 oliveiras que estão, né, ligadas, né, no sistema ali de iluminação, né, porque a oliveira é de onde a gente extrai as azeitonas, das quais é extraído o azeite, tá certo? Então eles estavam ligados, né, estavam no mesmo espírito que Zacarias, tá certo? Isso é importante entender isso aí. E eles são aqui os servos, né? Os 2 servos que diz lá no último versículo, né? Do soberano de toda a terra, que é o Senhor Jesus, né? Então, eles são os 2 servos. Me ocorreu o seguinte pensamento, né? Os servos de Deus na obra do Senhor, porque muitas vezes, irmãos, Deus concede que alguém participe, né, um servo, uma serva dele, participe de uma obra de reconstrução na vida alheia, né, pastor Donizete Cirés, né, pastor Donizete, que a gente sabe que já foi usado por Deus para até mesmo, digamos, restaurar casamentos, né, vamos dizer assim, né, usado por Deus, é claro, né. Então Deus usa os seus servos e servas. Podemos até afirmar que os servos e as servas não são muitos, aqui no caso eram só 2, né, vamos dizer assim, que estavam na liderança dessa obra de reconstrução, vamos dizer assim, né? Mas é importante numa obra de reconstrução. Serginho falou de conexão, né, Serginho? É importante que numa obra de reconstrução haja uma conexão entre as pessoas que estão trabalhando. É importante que haja uma reconstrução. E até mesmo é importante que haja uma conexão entre a pessoa que está servindo a Deus em favor de uma outra pessoa e vice-versa, né? Deus prepara essas situações. Há uma conexão de espírito, né? Uma conexão espiritual, né? Nesse sistema de iluminação ali existia uma conexão de alimentação através do azeite. Se houvesse alguma interrupção ali naquele sistema, as lâmpadas se apagariam, vamos dizer assim, tá certo? Então é importante que seja o mesmo espírito, que haja uma conexão, né? Para que a obra de reconstrução ela avance, ela venha tomar forma. Amém? Glória a Deus. 4 e 5. Perguntei ao anjo que falava comigo: que significa isto, meu senhor? Ele disse: você não sabe? Não, meu senhor, respondi. Aqui, irmãos, eu peguei essa interação aqui entre o anjo e Zacarias. A gente fica surpreso quando alguém do nível espiritual de um profeta, vamos dizer assim, às vezes não entende certas coisas do mundo espiritual. Acontece, pode acontecer, né? Mas Deus sempre leva a cabo o que Ele quer falar. A palavra de Deus, ela nunca vai voltar vazia para Deus. Ela sempre vai produzir, né? Isaías 55, ela sempre vai produzir aquilo para que o Senhor a envia. E baseado nesses 2 versículos, eu cheguei a uma conclusão assim: que além do despertamento que nós precisamos para reconhecer que nós precisamos de reconstrução em nossas vidas, em alguma área, nós precisamos ser humilde.
Aliás, eu acho que uma pessoa que reconhece geralmente é uma pessoa que já está tomada por um senso de humildade, né? Então, Zacarias, ele não hesitou, né? Não somente em perguntar, em interagir com o anjo, como também em reconhecer que ele não entendeu nada. Ele não entendeu o que estava acontecendo ali. Porque Zacarias, irmãos, ele tem um papel importante aqui, nesse trabalho da reconstrução do templo. Ele tem um papel importante aqui, né? Então, quando nós tivermos um papel importante no trabalho, né? A gente não precisa hesitar em perguntar para o Senhor, né? O Sardinho falou sobre a liberdade, né? Acho que 1 ou 2 Coríntios que ele citou. Nós temos toda a liberdade de se relacionar com Deus, de questionar até, no sentido humilde, né? Questionar com humildade, né? A jactância já foi excluída, né, Serginho? A jactância já foi excluída. Então nós temos que ter humildade, né? Para interagir com Deus. E quando nós somos o produto da reconstrução, ou as nossas vidas é o produto, é o alvo, né? Da reconstrução, nós temos que ter essa humildade. Essa humildade que Zacarias teve aqui, irmãos. Da mesma forma que o anjo teve paciência com ele, porque você pode ver que por duas vezes o anjo perguntou para ele: você não sabe? E ele falou: não, meu senhor, não sei, né? Então, da mesma forma que o anjo teve paciência com Zacarias, muito mais Deus tem paciência conosco quando a gente é vagaroso em entender as coisas de Deus, do mundo espiritual. Porque as coisas do mundo espiritual, irmãos, nós precisamos ser espiritual para entender. Isso que eu estou falando para os irmãos aqui, não é coisa profunda, é coisa superficial, de certa forma. Mas são verdades que nós não podemos ignorar, né? Nós precisamos ser espiritual para compreender certas coisas espirituais. E nós temos essa liberdade, não somente temos, como devemos usar dela para interagir com Deus em oração, através da meditação na palavra, né? Fazer aquele ping-pong, né? Você fala com Deus na oração, Deus fala com você através da palavra, ou de outra maneira que Ele for do agrado dele falar, tá certo? Então é importante isso daí, tá certo? Versículo 6, vamos lá. Esta é a palavra do Senhor para Zorobabel, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos, tá certo? Aí o anjo já está começando, né? A interpretar o que aquelas visões querem dizer, né? Aí o anjo já está começando a interpretar para ele. Então, o anjo falou para ele: olha, transmite para Zorobabel esta mensagem. Não sabemos exatamente o que estava ocorrendo no coração de Zorobabel, né? Por certo, ele devia estar preocupado, porque ele era o líder, né, da reconstrução. Talvez estivesse preocupado com a escassez de recursos, embora Deus já tinha falado para Ageu, né, minha prata, minha ouro, né? No livro de Esdras, se eu não me engano, fala que o rei Dario, né, forneceu alguns materiais para a construção do templo, para a reconstrução do templo, tá certo? Nós não sabemos exatamente, né? Mas como a gente está focando mais no lado espiritual, sempre que eu penso nesse versículo que é tão conhecido, né? Nem por força, nem por violência. Às vezes eu penso assim que a gente tem que ter um cuidado para falar desse versículo, para que as pessoas não pensem que Deus vai fazer absolutamente tudo, que não é bem isso que o versículo está querendo dizer, né? Obviamente que o versículo traz um fundo de verdade que quer dizer que os recursos humanos e os esforços humanos nem sempre resolvem, e nem é o principal. Os recursos e esforços humanos não é o principal na obra de Deus, não é o principal. Os recursos espirituais, esses sim são indispensáveis, e esses sim são o que vai dar todo sentido, né? A obra de Deus são os recursos espirituais, e isso só buscando o reino de Deus, né? Para tê-los, esses recursos, né? Mas para aqueles que já estão fazendo a sua parte, para nós que estamos fazendo a nossa parte, lembremos, não é nem por força nem por violência. O mundo espiritual não é por força nem por violência. E as nossas armas também não são carnais, mas
celestiais, espirituais, poderosas em Deus para desfazer toda fortaleza que nos for contrária. Tá certo? Porque quem não é contra nós é por nós. Disse o Senhor Jesus essa palavra. Quem não é contra nós é por nós. Então nós temos que ter isso em mente. Tá certo? Vamos para o outro versículo. Versículo 7. Quem você pensa que é, ó montanha majestosa? Diante de Zorobabel, você se tornará uma planície. Ele colocará a pedra principal aos gritos de Deus abençoe, Deus abençoe. Tá? Então, como toda obra, ou toda obra de qualquer natureza de Deus, né? Até mesmo de reconstrução, tem o que? Os impedimentos. Surgem impedimentos, surge oposição. É normal isso. À luz do contexto bíblico geral aqui, a gente pode perceber que na maior parte das vezes que as pessoas intentarem fazer alguma coisa para Deus, né? Ou mesmo um indivíduo tratando direto para Deus, direto com Deus, para receber as coisas de Deus, às vezes houve, né? Ali uma intervenção, a gente lembra da oração de Daniel, né? Os 21 dias lá, que o rei da Pérsia, se eu não me engano, né? O príncipe da Pérsia interviu, era um espírito provavelmente, né? Que combateu ali o anjo que estava levando a resposta para Daniel, tá certo? Então a gente sabe disso aí, não é nenhuma novidade, e serve para confirmar, né? Que as dificuldades existem, irmãos, tá? Só que a parte B do versículo nós não podemos esquecer, tá? Zorobabel e Josué, eu falei que são os dois servos, né? Tal, é o rei, né? E o sacerdote, né? Quem é o nosso rei e sacerdote? Jesus. Então, seja lá qual for a montanha que está, ou que poderá aparecer no nosso caminho, o nosso Jesus, o nosso rei sacerdote, vai fazer com que ela se torne uma planície. Tá certo? Porque a obra que ele tem para fazer, que para nós fazermos, ele é conosco. Ele é o nosso general, ele é quem vai na frente. Nós só não podemos esquecer que nós temos que fazer as nossas partes. Tá certo? Então, eu não sei se tem alguém vivenciando um processo que esse texto aqui, eu só quis usar ele como pano de fundo, né? Mas eu não sei se tem alguém vivenciando uma experiência de reconstrução, ou, né, percebeu que precisa de algo ser reconstruído. Pois saiba que nada pode impedir o agir de Jesus em teu favor para reconstruir, seja lá o que for da sua vida. Tá certo? Então vamos crer nessa palavra, vamos confiar, né, que Jesus vai fazer das tranqueiras que estiverem em nossos caminhos uma planície pela qual a gente possa andar de boa. Amém? Glória a Deus. Versículo 9. Agora dá uma puladinha aí, né? As mãos de Zorobabel colocarão os fundamentos deste templo. Suas mãos também o terminarão. Aliás, eu li errado, né? Conjuguei o verbo errado, né? As mãos de Zorobabel colocaram, né, os fundamentos deste templo. Suas mãos também o terminarão. Assim saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou a vocês. Então, Zacarias, como profeta, ele fez um desafio a ele mesmo ali, né? Ou seja, se essa palavra não se cumprir, não foi Deus que me enviou. Mas vocês saberão que foi Deus que me enviou sim, quando vocês verem as mãos de Zorobabel colocando a pedra terminal, né? A pedra principal, vamos dizer assim, né? Aproveitando que Serginho leu Romanos, né? Coloca aí para nós Romanos 1,17, que como ele leu, me veio esta palavra para falar. Tá certo? Glória a Jesus, que tem a ver totalmente com o que ele falou que o Romanos, né? Que ele leu Romanos para nós, Romanos 1,17, que nós vamos falar um pouquinho de fundamento aí. Eu queria falar um pouquinho de fundamento com os irmãos, né? Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Tá certo? Então, irmãos, toda obra tem fundamento e tem
telhado, né, vamos dizer assim, ou a pedra fundamental, né? Então, a obra de Deus na nossa vida, ela se resume nisso aí, ó. Ela tem que ter a fé como fundamento e a fé como conclusão. Amém? Porque o justo viverá pela fé. A gente não gosta muito de se aprofundar nesses assuntos aí, porque a justificação pela fé às vezes é mal interpretada, né? E o Serginho teve cuidado de falar no decorrer do que ele falou, que a fé sem obras é morta, né? Não é isso que você concluiu depois, né? Obras do amor. Obras do amor. Não é qualquer obra. Não são as obras da lei. É as obras do amor. Tá certo? Então, quando baterem na minha porta lá para mim fazer uma obra do amor, eu tenho que fazer. Não posso perder a oportunidade. Tá certo? Se você tiver no pique, vai bater na porta dos outros que precisa. E vai lá compartilhar o amor que Deus derramou no seu coração. Amém? Irmãos, tem algo mais que me ocorreu quando eu estava meditando nessa palavra. Às vezes, irmãos, a obra que Deus quer realizar, ou que necessitamos, né, de reconstrução em nossas vidas, é uma coisa às vezes mais profunda do que nós imaginamos. Tá certo? Às vezes, irmãos, não tem como Deus reconstruir algo em cima daqueles fundamentos lá que restaram da obra anterior. Vocês não estão entendendo? Não tem como. Não tem como. Porque a vida do cristão, ela não pode ser uma vida sem fundamentos. Não pode ser uma vida sem fundamentos, né? O Serginho falou de princípios, né? Princípios são fundamentos, de certa forma, né? Então a obra de Deus, ou seja, a obra de Deus, ou a nossa vida, né? Como obra de Deus, como edifício de Deus, temos que ter fundamento, né? Então, se esses fundamentos forem meras filosofias de vida, né, fábulas, né, como Paulo escreveu para Timóteo e falou assim: olha, nos últimos dias as pessoas não suportarão a sã doutrina e trocarão a palavra pelas fábulas. E nós já vivemos esses dias, tá? Então, irmãos, a rocha sobre a qual os fundamentos da nossa vida tem que estar é essa aqui, ó. Tá certo? Porque nós temos a iluminação do Espírito Santo para compreender o que essas santas letras nos dizem. E a partir do momento que o Espírito Santo nos revela as verdades aqui, essas verdades têm que ser os fundamentos da nossa vida. Tá certo? Então, se Deus está cavando aí a minha vida, se Deus está cavando a minha vida para retirar as tranqueiras dos fundamentos antigos, porque às vezes, irmãos, infelizmente, né, principalmente nós que viemos do mundo, né? Eu particularmente, apesar de ter nascido numa igreja, numa família católica, mas quando eu comecei a ouvir o Evangelho, eu percebi as diferenças, né? Percebi as diferenças. Então, às vezes, não que tudo que os nossos pais nos transmitem sejam inúteis, não é isso que eu estou querendo dizer, tá? Mas tudo tem que ser passado a limpo. Tudo tem que ser passado a limpo. Até mesmo as experiências de vidas que nós temos, irmãos, quer seja que a gente considere que foi com Deus ou que não foi com Deus, vamos dizer assim, é importante passarmos a limpo para ver se encontra o que? Fundamento nessa palavra. Tá certo? Porque se nós construirmos em fundamentos que não são de Deus para nossas vidas,
a nossa casa vai estar sempre correndo um risco, né? Tá certo? Jesus falou que nós devemos edificar, né, sobre a rocha, não na areia, não é isso, pastor José? O Evangelho, né? Então, nossas vidas é essa construção, tá certo? É como eu disse uns dias atrás, tem coisas que não dá para uma pessoa ensinar a outra, mas o Espírito Santo consegue ensinar. Assim como o anjo conseguiu esclarecer Zacarias do que significava aquelas visões, o Espírito Santo pode ensinar cada um de nós aqui, ó. Ninguém está impossibilitado de receber o ensino do Espírito Santo, de nós que estamos aqui, é claro. Não estou falando das pessoas lá fora, estou falando de nós aqui. Porque Jesus falou assim, que ele enviaria o Espírito Santo, e falou que o mundo não pode receber o Espírito Santo. Não falou isso no Evangelho? Mas Jesus falou que nós recebemos porque ele mora em nós e está conosco. Então eu parto desse princípio para semear essa semente, ou para compartilhar essa palavra. Não se preocupe, você pode sim compreender a linguagem do Espírito Santo. O Espírito Santo é poliglota, fala qualquer língua. Lá no Pentecoste, lá no dia do Pentecoste de Atos 2, lá, os irmãos perceberam que ele falou com todo mundo lá. Todo mundo entendeu. Foi totalmente diferente da Torre de Babel, né? Ali virou a mesa. Então você pode sim compreender o que o Espírito Santo quer de você e como ele quer fazer a reconstrução da sua vida. Só precisamos o quê? Permitir, né, que o Espírito Santo faça a obra. Porque quando tem que cavar fundo, irmãos, para tirar os fundamentos antigos, dói. Às vezes dói, né? Às vezes dói. Às vezes nós ouvimos umas verdades que dói. Mas seremos bem-aventurados se acolhermos, né? Como diz Tiago, se eu não me engano, né? Recebei a palavra que em vós foi enxertada, né? Recebei com alegria a palavra que em vós foi enxertada. Então, quando nós recebemos a verdade, mesmo que ela não doa, né, no nosso ego, nos nossos erros, nas nossas negligências, nas nossas falhas, e às vezes até pecados, vamos abrir o coração, vamos abraçar a verdade, crer nela, porque só ela pode nos conduzir à liberdade. Só a verdade pode nos conduzir à liberdade. Só a verdade pode nos conduzir à liberdade, tá certo, irmãos? Então, vamos ter isso em mente, que os fundamentos que não foram colocados por Deus, eles têm que ser retirados. E Deus vai nos ajudar a identificar esse fundamento. Às vezes não é simples, mas Deus pode sim, através da sua palavra, do seu Espírito, nos esclarecer. Tá certo, irmãos? Glória a Deus. Concluir, irmãos, versículo 10. Glória a Jesus. Pois aqueles que desprezaram o dia das pequenas coisas terão grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Então ele disse: estas são as 7 lâmpadas, ou melhor, estas 7 lâmpadas são os olhos do Senhor que sondam toda a terra, tá certo? Então aí o anjo continua interpretando para ele o significado daquelas visões que ele teve, né? E o anjo esclareceu ele aí no versículo 10, né? Que até as pessoas que desprezaram o dia das pequenas coisas terão grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Então, essa pedra principal, irmãos, ela representa a conclusão da obra, né? Ela representa a conclusão da obra, né? É muito tranquilizador e confortante a gente lembrar das palavras de Paulo, né? Em Filipenses, né? Filipenses 1:6, né? Que Paulo, como ele tinha fundado aquela igreja em Filipos, ele falou assim, talvez até ele tivesse alguma coisa em mente disso aqui, né? Falou assim: olha, eu tenho por certo que aquele que em vós começou a boa obra a completará até o dia do Senhor. Então essa é a confiança que nós temos que ter, irmãos, tá? Quando você se vê meio sem recursos espirituais, lembre disso. É Deus que vai concluir a obra dele na sua vida, tá? Não abre mão dessa fé, dessa convicção que nós temos em Cristo Jesus. Outra coisa
que esse texto nos abre aqui um gancho para falar. Nós, irmãos, quando nós somos barro nas mãos de Deus, quando nós somos alvo do trabalhar de Deus, até mesmo em reconstrução, tá? Em restauração, porque bem-aventurados são as pessoas que reconhecem que precisam disso. Não se preocupe com o que as pessoas pensam do que Deus está fazendo na sua vida. Não se preocupe, porque o mundo espiritual, o reino de Deus, se puder colocar para mim aí Mateus 13, 31 e 32, só para reforçar essa ideia do que eu vou falar, que é o que esse texto está querendo falar, esse Mateus 13, 31, né? O reino de Deus, irmãos, contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Embora seja a menor dentre todas as sementes, quando cresce, torna-se a maior das hortaliças e se transforma numa árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. Tá? Então, irmãos, o reino de Deus, que inclusive agora a sede do reino de Deus é o céu, né? A sede do reino de Deus é o céu. A sede do reino de Deus não está em Nova York, não está na Europa, não está no Oriente Médio, não está aqui em Brasília. A sede está lá no céu, né? E como diz o profeta Daniel, né? O reino, Deus domina sobre os reinos da terra, né? Isso é uma verdade. Deus domina sobre os reinos da terra. Mas por enquanto, o reino de Deus, ele só percebe, ele só vê ele quem nasceu de novo, né? Como Jesus falou para Nicodemos, João 3, né? Se alguém não nascer de novo, não pode perceber, não pode ver o reino de Deus, e também não pode entrar. Se eu não vejo onde está a porta, como que eu vou entrar? Não tem como, né? Então, e tem o reino de Deus, às vezes ele tem uma característica assim de a semente de mostarda era o que? Uma das menores sementes, né, mano? Ele estava entre as menores, né? Que talvez até tivessem dificuldade para perceber a semente ou para vê-la, né? Então tem muitas coisas no reino de Deus que tem essas características de não chamar muita atenção, não ser insuflado, né? Vamos dizer assim, né? Mas se nós tivermos resiliência, né? Ou seja, se a gente tiver a paciência de esperar as coisas de Deus tomarem forma em nossas vidas, até as pessoas que não entenderam, né? Que desprezaram o começo pequeno e insignificante da obra de Deus na minha e na sua vida, até elas vão se alegrar depois, quando elas verem a obra concluída. Tá certo? Para isso nós precisamos permanecer. Que nós até tinha um irmão que falava: irmão, eu sou um canteiro de obra, não estranha a poeira. Eu sou um canteiro de obra, né? Então nós precisamos ter isso em mente. Não se preocupe, né? Mesmo porque, irmãos, às vezes nós não somos às vezes espirituais o suficiente para perceber a obra de Deus na vida de outras pessoas, mas todos devemos nos alegrar juntos quando nós vemos que a obra de Deus está tomando forma na vida de alguém. É motivo de alegria, né? É motivo de alegria até no céu, né? Como disse Jesus, né? Então os anjos fazem festas quando um pecador se arrepende. Amém? Então é essa palavra, irmãos, que eu tinha para compartilhar. É uma palavra que serve de lembrete para nós. Tenho certeza que tudo que eu falei você já sabia, né? E as palmas louvam o Senhor Jesus, tá certo? Glória a Deus.